São Paulo. Paulo do Vale. A tricolor. Paulo do Vale, o senhor que é um adepto e um dos usuários do helicóptero da Bandeirantes, o que você conta pra gente, já que você cobre o dia a dia do São Paulo e hoje pra entrar no tricolor só se você passar de helicóptero por cima do campo pra ver o treinamento, né? É verdade. Então, o que você nos conta desta sexta-feira no São Paulo Futebol Clube, PDV? Resumindo, Gustavo Soler, se você falasse, ó, a gente tem 10 segundos só pra falar do São Paulo hoje, eu te respondo. Faz frio e chove. Faz frio e chove. Além disso, do São Paulo Futebol Clube, se eu tivesse 10 segundos, eu falaria o seguinte: sai o Pantera e entra o Rato. É isso. Basicamente é isso. Se é bom, se é ruim, não sei. Mas na verdade... Na escala de predadores, é ruim. É bem ruim. É ruim, é verdade, é ruim. Mas é o seguinte, eu tô fazendo essa brincadeira porque o Wellington Rato foi apresentado e o São Paulo, nos bastidores, aceitou a nova proposta do Galo pelo Pantera Negra, né? Pelo Patrick, que a gente vem falando nos últimos tempos aí, o terceiro melhor jogador da temporada, o mais importante, né? Num grau aí de protagonismo, só perdendo pro Caleri e também pro Luciano. Então é uma perda muito sentida, será muito sentida, tenho certeza, pelo Rogério Ceni, apesar do atrito final que eles tiveram, e acho que isso pesou muito na decisão do Patrick de trocar o São Paulo pelo Galo. Alguns fatores, né, antes da gente ouvir o Wellington Rato, alguns fatores pesaram, eu acho. O fato desse atrito do Rogério com o Patrick, o fato, talvez, do Atlético ter uma possibilidade maior de conquistas em 2023 e disputar uma Copa Libertadores, e um terceiro fator: o Patrick troca um técnico em que ele teve atrito por um técnico em que ele viveu um bom período, que é o Kudê. O Kudê, inclusive, indicou o Patrick ao Atlético Mineiro. Então eu acho que esses três fatores foram determinantes para o Patrick demonstrar o desejo de trocar o tricolor paulista. Obviamente o São Paulo, detentor de parte dos direitos do Patrick, quis a parte dele, né, ser recompensado por isso, pagou à época aí 3 milhões e 200 mil reais pela contratação do jogador. A gente ainda não sabe ao certo o valor dessa nova proposta do Galo. A primeira era próxima desse valor que o São Paulo pagou, ficaria um pouco elas por elas. Pro tricolor não compensava, justamente por ser um jogador protagonista importante, que fará muita falta, mas no fim das contas as negociações continuaram, prevaleceu a vontade do jogador e prevaleceu uma nova proposta do Atlético Mineiro. Portanto, nos próximos dias essa confirmação deve acontecer. E antes da gente ouvir o Wellington Rato, Solé, até para você comentar a respeito, né? Acho que eu até vinha falando do elenco do São Paulo nos últimos dias, que na minha visão até que vinha se qualificando não por nomes, mas por uma questão do Rogério conseguir mudar um pouco o perfil do time, mas sem o Patrick cai um pouquinho, né? Cai um pouquinho porque é um jogador que tem qualidade para ser um meia aberto pela esquerda, ser um meia centralizado, às vezes até jogar como um terceiro homem de meio de campo, um segundo volante. Então, o Patrick é um cara que consegue desempenhar várias funções dentro de campo, é um bom finalizador, né, para a média dos meias do futebol brasileiro, é um bom finalizador, um cara que aparece bem dentro da área, tanto que foi fundamental para o São Paulo chegar à final da Copa Sul-Americana, naquela partida contra o Atlético Goianiense. Foi um cara que teve o seu valor, teve a sua importância na temporada, né? Como você mesmo destacou, tirando Caleri e Luciano, foi o cara que mais entregou no time de São Paulo, né? Foi o cara que mais fez gols, deu assistências, então era um jogador importante nesse esquema tático do Rogério Ceni, mas por essa questão, né, da briga que eles tiveram, do atrito que eles tiveram, Patrick escolhe também trabalhar num projeto que pode dar títulos para ele em 2023, né? O Atlético Mineiro é o favoritaço para ganhar o Campeonato Mineiro, até porque o Cruzeiro ainda volta de uma Série B, montando um time para disputar a Série A, e o elenco do Galo já é superior ao time do Cruzeiro, então o Patrick já pode começar a temporada já tendo seu primeiro título, pode ter ali uma conquista continental com a Libertadores, tem Copa do Brasil, tem Campeonato Brasileiro. E aí quando você fala, né, do elenco de São Paulo que na parte numérica aumentou a questão de opções para o técnico Rogério Ceni,
Mas em nomes é um time que ainda é comum, é um time que a gente não consegue olhar e falar, pô, São Paulo belisca ali uma Copa do Brasil, São Paulo vem forte para lutar pelo brasileiro. São Paulo vai entrar de novo como uma equipe que, se levar a sério a Sul-Americana e chegar nas partes mais agudas da Sul-Americana pela tradição e peso que tem o São Paulo, começa a virar um time que tem a obrigação de conquistar o título, como era obrigação vencer o Independente Del Valle pelo investimento que as duas equipes têm, o que os dois times representam para o mundo do futebol sul-americano. Então, São Paulo deu uma senhora pipocada na final da Sul-Americana e, de novo, entra em 2023 tendo a Sula como meta, né? Acho, porque você também já disse que talvez o São Paulo não priorize a Sul-Americana, mas não vejo o São Paulo brigando por grandes títulos. Talvez era a Sul-Americana ou a grande possibilidade, e no Campeonato Paulista pelo nível de concorrentes, né? Teoricamente são 4 times que disputam o título, então tem 1/4 de chance pro São Paulo ser campeão paulista. A questão de não priorizar a Sul-Americana, lembrando que o São Paulo na primeira fase inteira da Sul-Americana entrou com reservas, né? Mas é um nível muito mais baixo hoje do futebol sul-americano, até porque a Libertadores hoje, né, com tantas fases e tal, também tem ali os seus times mais fracos. Imagina a Copa Sul-Americana. Então o São Paulo, às vezes, mesmo entrando com um time recheado de atletas da base e tal, conseguiu a classificação e, óbvio, num dado momento, a possibilidade do título se aproximando, você acaba priorizando. Pode acontecer a mesma coisa essa temporada, né? Depois do traumático jogo contra o Del Valle na final da Sula em Córdoba. Bom, vamos então de Pantera para Rato ouvir o Wellington Rato, hoje apresentado no Tricolor Paulista, e a coletiva começou com um momento de descontração. O Luciano, que é lá, né, foi também jogador do Atlético Goianiense e tal, uma época, é parceiro do Wellington Rato e iniciou perguntando isso aqui, ó. Boa tarde. Aqui do lado aqui. Aqui. Por que o Wellington Rato? Responde pra rapaziada aí. A verdade vem de família, né? Desde da minha chegada no Audax do Rio, meu irmão já estava lá atuando, meu irmão com a idade mais avançada que a minha, e logo depois com a saída dele, acabou pegando esse apelido para mim de Rato, e aí acabou que ficou até hoje, mas também não tem nenhum problema em me chamar assim não, me sinto bem à vontade. Valeu, Luciano. Aí, ó. Então ele é o Rato segundo da família. Ele é o segundo Rato, isso. É o Rato segundo. Mas ele tem uma carinha de rato. Mas ele respondeu a pergunta do Luciano ali, abrindo a coletiva, um momento de descontração. Aí agora, falando mais sério, a gente se lembra que o Wellington Rato despertou interesse de outros clubes do Brasil, né? Cruzeiro, Fortaleza, mas o que se fala nos bastidores é que a opção dele sempre foi pelo São Paulo. Inclusive surgiu proposta da Coreia de última hora e mesmo assim o Wellington Rato não ficou balançado e aceitou o tricolor paulista. Na verdade eu já estava de decisão tomada, que era vestir essa camisa do São Paulo, uma camisa de muita expressão, mesmo com outra proposta chegando, acabou chegando essa da Coreia de última hora aí, com os valores altos, mas nada fez eu desviar o meu foco daquilo que eu queria, que era realmente estar aqui vestindo essa camisa. Isso, eu passei as minhas férias tranquilo, sabendo que eu estaria aqui, e graças a Deus foi tudo resolvido. Teve uns empecilhos ali atrás do presidente do Atlético também, né? Com outras propostas também, até melhores às vezes para ele, mas para mim essa oportunidade eu não poderia deixar de passar. Mas graças a Deus foi tudo resolvido e hoje estou aqui no São Paulo, muito feliz com essa oportunidade. E o Wellington Rato fala a respeito da trajetória dele. A gente sabe que os jogadores passam por altos e baixos, né? E muitas vezes quando eles pensam que a carreira tá ali no momento ruim, algo acontece e ele dá a volta por cima, né? Aos 30 anos ele chega, veste a camisa do São Paulo e há 3 anos ele estava jogando a Série C do Campeonato Brasileiro pelo Ferroviário e ele conta essa mudança de vida no futebol. O pior ano que eu passei na minha carreira, acho que foi o ano de 2019, onde ocorreu realmente esse fato de eu querer parar de jogar futebol, né? Eu acabei indo para casa, acabei indo para o Rio de Janeiro pensando com a minha família, mas aí eu acabei tendo uma mudança na minha vida, uma transformação, quando realmente eu aceitei Jesus na minha vida, e isso foi
foi a transformação que eu precisava, o crescimento na minha vida, na minha carreira tem sido a isso. E graças a Deus eu não parei e hoje posso estar realizando o sonho de estar vestindo essa camisa. Em final de 19 eu acabei indo para o Ferroviário para começar o Campeonato Cearense 2020. Eu já vi essa transformação na minha vida, eu vi aquela porta como uma oportunidade de um recomeço na minha carreira. E desde então eu comecei ali o estadual muito bem, dei sequência na Série C. E logo depois tive a oportunidade de ir para o Atlético, uma Série A, no próximo ano ser emprestado para o futebol asiático, um futebol japonês. E voltei ano passado, de 2022, uma temporada excelente, graças a Deus, com 70 jogos no ano, sem lesão nenhuma, 15 gols no campeonato. E isso aí eu tenho certeza que foi um fato primordial para mim chegar e vestir essa camisa do São Paulo. E como joga o Wellington Rato? Só um ponto, né? Porque é uma trajetória até meio parecida com a do Keno. Jogador que demorou pra engrenar. Sim. E quando chegou virou peça importante no Palmeiras, peça importante no Atlético Mineiro, agora no Fluminense, já um jogador veterano que demorou pra desabrochar. Então pode ser um caso do Wellington Rato, né? Um cara que demorou pra aparecer, pra se firmar no futebol e quem sabe agora, aos 30 anos de idade, pode render bons frutos, né? E ele vai explicar agora o seu estilo de jogo, como gosta de jogar o Wellington Rato. Tenho a característica de jogar por invertido, de ponta, mas também gosto de jogar por dentro, de meia. Nessa função ali do meio para frente, eu creio que eu me encaixo muito bem em todas elas e eu procuro aprimorar cada dia mais ali com o Rogério, procurando ver aonde ele vai poder me utilizar mais. A intenção é estar bem preparado para que quando as oportunidades cheguem eu possa agarrar e corresponder à altura. E para fechar, o Wellington Rato vai dedurar, podemos dizer assim, o que o Rogério Ceni vem trabalhando e pensando para o time na temporada de 2023. Esses dias de pré-temporada, né? Esses trabalhos de construção, de marcação, pressão, é uma nova formação que o professor vem testando. Eu tenho certeza que vai ter muitos êxitos também. E eu também gosto de jogar pelos lados, esse sistema com 3 atacantes, né, para poder puxar bastante contra-ataque pelas beiradas, trazer para dentro, chutar no gol, achar o companheiro em melhor posição. E eu tenho certeza que vai encaixar tudo certinho aí para que a gente venha ter uma temporada excelente. Aí, ó, 3 atacantes, marcação, pressão. Rogério, de fato, consegue, pode não ter as melhores peças do Brasil, mas ele ganha... Vamos montar uma prévia do São Paulo? Vamos lá. Rafael no gol. Por favor, Rogério Ceni, né? Rogério Ceni, por favor, coloque o Rafael no gol. Aí, porque você quis um goleiro. Igor Vinícius ou Rafinha, não sei quem vai iniciar a temporada, o que o Rogério tá pensando, ainda mais por conta desse estilo de jogo, talvez de marcação, pressão e tal. Eu acho que começa o Igor Vinícius. Eu acho que o Rafinha ficou muito mais no São Paulo por conta de um rejuvenescimento do elenco e dele ser uma boa liderança hoje no tricolor paulista, que em nenhum momento na temporada passada causou nenhum tipo de atrito, mesmo quando foi reserva. Eu acho que o Igor Vinícius pede passagem nesse início de temporada. Então, Rafael, Igor Vinícius. Para agora, para iniciar com relação aos zagueiros, lembrando que o Diego Costa tá machucado ainda, eu acho que ele vai começar com o Alan Franco e com o Arboleda. Caso os jogadores reúnam uma condição física razoável para iniciar a temporada, acho que é isso, né, Soler? É Alan Franco e Arboleda, né? É, porque você falou que o Diego tá fora, o Beraldo ainda é moleque, né? Não tem tanta rodagem. Ele vai com os 2 gringos mesmo e aí Ferrarese no banco, né? Ah, é verdade. Talvez o Ferrarese tenha uma leve vantagem sobre o Alan Franco por já estar treinando. Eu tinha esquecido do Ferrarese. Eu apostaria numa defesa, então, inicialmente com Arboleda e Ferrarese e o Alan Franco aos poucos ganhando espaço, né? Chegou ontem, o Rogério já vem trabalhando o time até mesmo antes do Natal. Então, acho que para início de temporada, né? Não tô projetando o São Paulo ideal, tô projetando o São Paulo para iniciar o Campeonato Paulista. Então, eu colocaria Ferrarese e Arboleda. E pelo lado esquerdo, não tem como, é o Wellington, né? Inclusive com a possibilidade do Lisieiro ser um reserva imediato do Wellington, mesmo não sendo um atacante, um lateral de origem, né? É um volante,
mas ele tem tentado de alguma forma arrumar um espaço no São Paulo. A função de volante hoje no Tricolor é talvez a mais bem servida, né? Com Rodrigo Nestor, com Pablo Maia, com o Luan, com a chegada do Mendes. Então, assim, são 4 jogadores. O Nestor é um cara mais ofensivo, né? Mas são jogadores qualificados aparentemente para a posição. Então eu acho que o Lisieiro vai tentar arrumar uma vaguinha de lateral esquerdo no time do São Paulo, mas o Wellington começa absolutíssimo como titular. Aí, com relação ao primeiro volante, né? O Pablo Maia foi o mais utilizado na temporada nessa função. Talvez ganhe esse espaço no início. O Luan trabalha muito para recuperar aquela forma física de outros tempos. E o torcedor de São Paulo tem muito carinho e muita confiança no Luan. Mas eu acho que inicialmente o Rogério deve começar com o Pablo Maia. Até porque o Mendes chega no final de semana, também acho que é um jogador que vai aos poucos ganhar o espaço dele. Não vai chegar como titular. Então eu colocaria o Pablo Maia como primeiro volante. Aí, Rodrigo Nestor, né? Assumiu a camisa 11 e tudo mais. Pelos treinamentos que o pessoal vem falando, o Galopo tem treinado bem. Então eu colocaria ali o Galopo. E aí, 3 atacantes, como revelou o Wellington Rato. Que seria, no caso, o Patrick tá descartado, então não conta mais. Luciano Caleri, Pedrinho ou Wellington Rato. Eu acho que seria por aí esse time do São Paulo num 4-3-3. O que você acha?